Nikola Tesla. Você já ouviu falar da história dele? Ele chega em Nova York no final do século XIX e ele vai basicamente chegar nos Estados Unidos como um imigrante. Ele chega com uma ideia que poderia mudar a forma como o mundo enxergava e consumia energia. Nikola Tesla ele não era apenas um engenheiro, ele era um visionário, um tipo de mente que enxerga o sistema completo, como as coisas funcionam, como elas interagem, como elas se conectam. E o Tesla ele defendia um modelo de distribuição de energia ou de condução de energia que era o da corrente alternada. Um modelo muito mais eficiente para distribuir energia em longas distâncias. Só que qual é o ponto? Do outro lado da balança, a gente tinha nos Estados Unidos Thomas Edison, o inventor com maior número de patentes e continua sendo até hoje o inventor com maior número de patentes registradas nos Estados Unidos, e ele já era rico, né? O Thomas Edison, nesse momento, ele já dominava muitos mercados com as suas criações, principalmente a infraestrutura construída para a distribuição de energia em cima da corrente contínua. E o conflito ele passou a não ser apenas técnico, ele era um conflito econômico, afinal, a corrente alternada que o Tesla defendia colocava um risco para o negócio da corrente contínua. E aí começou algo que veio a ser conhecido, tem até alguns livros sobre isso muito interessantes, um momento que ficou conhecido como a Guerra das Correntes, né? Correntes, nesse caso, por causa das tecnologias de distribuição de energia. O Edison, inclusive, Thomas Edison, ele vai iniciar uma campanha, pública contra a corrente alternada. Ele vai construir modelos de quase como um show business para demonstrar que aquilo era muito perigoso, ele associava isso com choques nessas pessoas, ele trazia animais eletrocutados para mostrar o quanto era perigoso, e ele cria essa corrente pública contra o Nikola Niko contra o Tesla, né. Só que, tecnicamente, o Tesla venceu. Nikola Tesla teve a boa ideia e essa ideia realmente acabou sendo adotada. Porém, isso não significa que ele venceu o sistema, né, o sistema econômico, o sistema que estava por trás daquilo que fazia o Thomas Edison ter mais sucesso, que é entender não apenas o lado técnico da invenção, mas como o sistema, como o mundo funciona. E aí, com isso, anos depois, o Tesla ele vai trabalhar em um projeto ainda mais ambicioso, que era a de transmitir energia sem fio globalmente. Um projeto ambicioso, um projeto audacioso, que vai ter o financiamento de alguém que eu tenho certeza que você já ouviu falar desse nome do nome desse banco, nada mais nada menos que JP Morgan. Ele mesmo vai investir nesse projeto do Tesla. E o investimento, a ideia estava sendo desenvolvida, o Nikola Tesla vai desenvolver a sua famosa torre, até que o JP Morgan vai fazer uma pergunta para o Tesla, uma pergunta chave, uma pergunta fundamental: "Como que a gente vai cobrar por isso?". Essa é a pergunta do JP Morgan para o Tesla. E quando ele percebeu que aquela tecnologia que o Tesla estava inventando iria democratizar o acesso à energia, porque ela seria distribuída globalmente e isso não teria um tipo de financiamento, um controle central para cobrar por essa energia, por essa distribuição, o financiamento obviamente vai ser interrompido. O Tesla conseguiu vencer a ideia técnica, conseguiu passar por várias dessas barreiras de apresentação das suas ideias, mas ele não vai conseguir vencer esse sistema que controla como o que vai dar certo e o que não vai. O projeto ele vai morrer, o Tesla, a torre, né, que ele construiu, que ficou tão famosa, ela vai ser desmontada, e o Tesla ele vai terminar a sua vida sozinho, ele vai terminar a vida em um quarto de hotel em Nova York, praticamente sem dinheiro, porque, basicamente o que funcionava no mundo, ele estava desafiando algo muito maior do que apenas uma ideia técnica, e nesse caso um mercado muito forte, que era o da energia elétrica, tá bem? Décadas depois, as ideias do Tesla vão ser e continuam ser, base para muitas das tecnologias que a gente vê no mundo moderno hoje, tá? Esse não é o ponto da história, mas o grande ponto que entra aqui para nossa reflexão é quanta coisa dá para tirar dessa história do Tesla sobre inovação e sobre entender 2 coisas: a inovação do ponto de vista técnico e qual é o teto que a inovação pode chegar do ponto de vista de aceitação, tanto de mercado
Afinal, não adianta você ter uma tecnologia impressionante sem ter um mercado que vai consumir aquela tecnologia, ou até mesmo do ponto de vista de distribuição. Você precisa de financiamento para desenvolver boas ideias. Você, obviamente, precisa que essas ideias sejam colocadas para frente, sejam, além do investimento, sejam aplicadas, sejam desenvolvidas. Isso tem um custo. E para que você consiga fazer isso andar da maneira correta, você precisa entender o sistema. É por isso que a gente vê tantas inovações, as redes sociais estão cheias, inovações, ideias tão legais que não andam, não movem, não vão para o próximo passo porque não tem o investimento necessário. E veja só que interessante a conexão que a gente vai fazer entre vários pontos dessa história do Tesla aqui, com algo que vem ocorrendo no mundo hoje, né. O Tesla, se você lembra lá do início da minha história, ele chega nos Estados Unidos como um imigrante, certo? E o que vem acontecendo agora em 2026 que vem balançando fortemente o mercado global, de talentos e inclusive deixando alguns talentos aparecerem em suas geografias locais e não serem descobertos simplesmente porque o mundo está mudando, né. O mercado global, ser um profissional global em 2026, ter uma carreira global continua sendo muito relevante, uma importância muito grande, uma valorização muito grande. Mas o custo para conseguir ter essa carreira internacional, essa carreira global, ela completamente está mudando completamente em 2026. E esse é um ponto de muita relevância para a gente discutir, porque toda essa vantagem que se construiu em desenvolver uma carreira global, ela vem com custo, certo? Profissionais, talentos que movem para um novo país, eles deixam para trás as suas famílias, a sua base de rede de apoio, para desenvolver as suas carreiras, para desenvolver as suas vidas em outro país. E cada vez mais a gente vê que a barreira para desenvolver e se adaptar aos novos países vem mudando drasticamente por conta da mudança eh, contra a globalização que a gente vem vendo pelo mundo. E a discussão aqui ela não é sobre imigração, sobre o controle, sobre as políticas de globalização, sobre as políticas de regionalização, sobre toda a nacionalização que vem acontecendo no mundo. Esse não é o ponto, acho que essa é uma discussão que nem cabe a esse canal e ao conteúdo que eu crio. Só que olhando para a carreira, tem um grupo sim que está pagando um preço alto com todas essas discussões, que é o grupo dos talentos que realmente procuram migrar, olhar para um novo país para desenvolver as suas carreiras. Eles querem realmente ir para outro país, para buscar novas oportunidades, não apenas para ter um retorno, mas também para dar algo de volta. Eles querem trabalhar legalmente, eles querem construir aquele país, né, junto, mesmo que eles não tenham nascido naquele local. E por décadas esse modelo funcionou muito bem. Acontece que qualquer, relatório que a gente veja hoje sobre globalização de carreira e sobre imigração mostra com dados e fatos que, as políticas estão se tornando cada vez mais rígidas, né. A gente vem vendo que países como, por exemplo, os Estados Unidos, muitos países da Europa, vem colocando um controle que no português, né, claro, coloca todo mundo quase que no mesmo saco, o de imigrantes. Então, mesmo esses talentos super qualificados que poderiam estar alavancando ainda mais a economia de um país, contribuindo, estão entrando nesse momento de incertezas e sofrendo por esperas maiores, por mais dificuldade no processo burocrático. E veja só que interessante, o IMD, o International Institute for Management Development, ele vai identificar que em 2026 esses dados e fatos realmente estão começando a serem visíveis nas empresas, nas contratações, nas movimentações de talentos. Ele vai identificar que o maior risco no mercado de 2026, quando se trata em contratação, é justamente as políticas imigratórias dos países, que fazem com que muitas vezes empresas não consigam contratar localmente, mas também tenham uma dificuldade enorme de trazer o talento de outro país. Esse relatório mostrou que países como, por exemplo, ele cita, né, na pesquisa, Estados Unidos e o Reino Unido, eles implementaram restrições tão crescentes, com visto de trabalho mais lentos, que fazem com que as pessoas decidam por oportunidades que não são necessariamente em países, melhores ou com oportunidade melhores do ponto de vista de salário, mas simplesmente porque o processo está avançando de maneira mais eficiente. E o resultado vai ser um paradoxo estrutural aqui, porque as empresas vão ter que, elas estão demitindo, estão tendo cortes, estão tendo layoffs
localmente, elas precisam contratar, mas elas não encontram esse talento local. Elas começam a olhar para fora, mas elas têm toda essa dificuldade burocrática para encontrar o talento de fora e trazer para a empresa. E a gente chega num ponto onde o custo de permanecer para profissionais que já estão no novo país, ele aumenta. Não aumenta do ponto de vista financeiro, não aumenta porque está ficando mais caro viver naquele país, mas porque toda a burocracia para fazer uma renovação de um visto, para ter uma garantia de que ele vai poder planejar sua vida, construir a sua vida naquele país, está ficando cada vez mais delicada. E qual é o ponto que entra aqui, né, para profissionais? Como você sabe, eu sou um imigrante, eu saí do Brasil, me movi pra Suécia, vim com a minha família para cá e, de certa forma, eu sou um profissional que também passa por essas perguntas que o mundo está se fazendo. Será que vai ter uma mudança na forma como os vistos são renovados? Será que existe uma preocupação de como vai ser enxergado, né, a família do ponto de vista desses vistos de unificação e colocando todo mundo junto? São perguntas que vários profissionais estão fazendo em diversos países. Só que o ponto aqui não é apenas a burocracia, é também o gasto de energia, de tempo e até mesmo uma criação de uma grande ansiedade que esse relatório do IMD vai mostrar, que é uma ansiedade que atrapalha a performance profissional. Porque esses profissionais eles estão preocupados com todos esses pontos, com as imigrações, com o visto, com outras questões, ao invés de terem o seu foco, né, em qualificação e em produzir mais e melhor em seu trabalho. O o outro ponto, olhando para as empresas agora do ponto de vista da empresa que contrata, é que o talento ele não vai desaparecer na fronteira e ele não vai ficar represado lá esperando que as coisas se resolvam e a empresa consiga contratá-lo. O talento ele vai se mover, né. Existe até uma frase comum, né, a tradução dela direta do inglês para o português não é tão boa, mas diz que basicamente o talento ele não vai esperar movimento não vai esperar nada para se movimentar, né, o talento ele vai andar, vai olhar para onde tem mais oportunidades, quem é talentoso vai conseguir acessar essas oportunidades e vai se movimentar pelo mundo, e quem perde bastante com isso são as empresas, são os negócios que precisavam contar com esses profissionais para continuar, né, o seu processo de desenvolvimento, seu processo de crescimento como empresa e como negócio. E a pergunta que eu deixo como reflexão aqui para você, do ponto de vista da sua carreira, é: você hoje considera uma movimentação para um novo país e você está reconsiderando algo, pensando diferente por conta dessas mudanças que o mundo vem trazendo, por conta dessa complexidade de garantia do que vai acontecer no mundo, guerras, novas políticas imigratórias, como falamos aqui, ou você continua com esse seu plano inalterado e você com certeza enxerga como o seu próximo passo emigrar para um novo país? Me conta nos comentários, vamos discutir sobre isso, porque eu gostaria muito de ouvir a sua opinião e gostaria de até mesmo de conhecer um pouco mais você que vem consumindo aqui o conteúdo.